Bom dia, meu nome é Henrique Eliseu. E hoje o nosso grupo do TCC vai apresentar um documentário sobre concepção de felicidade. As concepções de felicidade, no nosso trabalho nós falaremos tudo que engloba a felicidade e no final ainda terá um teste, uma ciência aplicada que foi aprovada pela NASA na década de 70, falando sobre um universo perfeito onde todos seriam felizes. No nosso trabalho também iremos falar sobre pesquisadores e filósofos que buscaram uma resposta sobre o que é felicidade. Você sabe o que é felicidade? Isso parece uma resposta difícil, mas venha comigo e vamos descobrir o que tem por trás desse sentimento que é estudado por anos pelos grandes filósofos. A felicidade, segundo a sociedade, tem várias concepções. Entre elas, o amor, a família e o dinheiro. A família é um grande grupo de pessoas com a mesma ancestralidade em comum. E na família é comum ter laços amorosos que levam as pessoas a ficarem felizes. O dinheiro pode nos trazer muitas coisas boas, mas estudos indicam que ele não faz a felicidade. Em países ricos como a França, Estados Unidos e Holanda, não tem indícios de felicidade muito altos. E esses mesmos estudos apontam que fatores como saúde trazem mais felicidade. Durante a história da humanidade, vários filósofos tentaram descobrir o que é a felicidade, como Aristóteles, que dizia que o maior bem desejado pelos homens é a felicidade e o segundo fim das ações humanas. Já Sócrates dizia que a felicidade seria o bem da alma, através da conduta justa e vitoriosa. Já o filósofo Henrique Tames fala que 95% dos artigos que lemos sobre felicidade não têm fundamento nenhum, além de afirmar que a tecnologia vem mudando muito o modo de vida da sociedade por ficarmos apenas 20 minutos no sol e já temos um certo aumento na nossa felicidade. O que realmente nos faz felizes? Há 76 anos, pesquisadores da Universidade de Harvard tentaram responder essa pergunta que assola a humanidade há anos. O estudo começou em 1938 e analisava 700 rapazes. O estudo analisou a vida emocional desses rapazes. Esse estudo continua até hoje, agora com mais de 1.000 homens e mulheres, filhos dos participantes anteriores. O atual diretor do estudo, o quarto desde o início, é o psiquiatra americano Robert Wagner, que também é um sacerdote zen. Em sua palestra no TED, ele falou: o que torna uma vida boa? Lições do estudo mais longo sobre a felicidade. Então, o que aprendemos? Quais são as lições que extraímos das dezenas de milhares de páginas de informação que nós geramos sobre essas vidas? Bem, as lições não são sobre riqueza, fama, ou trabalhar mais e mais. A mensagem mais clara que tiramos desse estudo de 75 anos é esta: bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis. Ponto. Aprendemos 3 grandes lições sobre relacionamentos. A primeira é que conexões sociais são muito boas para nós e que a solidão mata. As pessoas que são mais conectadas socialmente, com família, amigos e comunidade, são mais felizes, fisicamente mais saudáveis e vivem mais do que as pessoas que têm poucas conexões. E a experiência de solidão é muito tóxica. Pessoas que são mais isoladas do que elas gostariam descobrem e são menos felizes. Sua saúde decai precocemente na meia-idade. Seu cérebro se deteriora mais cedo e vivem vidas mais curtas do que aqueles que não são solitários. E o fato triste é que em qualquer período considerado, mais de 1 em cada 5 norte-americanos relatará que está solitário. E nós sabemos que você pode sentir-se só numa multidão, pode sentir-se solitário no casamento.
Então, a nossa segunda grande lição é que não é apenas o número de amigos que você tem, e não é se você está ou não em um relacionamento sério, mas sim a qualidade dos seus relacionamentos mais próximos. É o que importa. Acontece que viver no meio de conflitos é ruim para a nossa saúde. Casamentos muito conflituosos, por exemplo, sem muito afeto, na verdade, podem ser muito ruins para a nossa saúde, talvez pior do que se divorciar. E viver em meio a relacionamentos bons e reconfortantes nos protege. Uma vez que tínhamos acompanhado nossos homens até seus 80 anos, queríamos observá-los novamente na meia-idade e ver se poderíamos predizer quais deles iam se tornar octogenários felizes e saudáveis e quais não iam. E quando juntamos tudo o que sabíamos sobre eles aos 50 anos, não foram seus níveis de colesterol de meia-idade que previram como iriam envelhecer. Foi quão satisfeito estavam em seus relacionamentos. As pessoas que estavam mais satisfeitas em seus relacionamentos aos 50 anos eram mais saudáveis aos 80. E relacionamentos bons e íntimos parecem nos proteger de algumas circunstâncias adversas de envelhecer. Nossos homens e mulheres mais felizes em sua relação relataram aos 80 anos que nos dias que tinham mais dor física, seu humor continuava ótimo. Mas as pessoas que estavam em relacionamentos infelizes, e nos dias em que elas tinham mais dor física, ela era intensificada pela dor emocional. E a terceira grande lição que aprendemos sobre relacionamentos e nossa saúde é que relações saudáveis protegem não apenas o nosso corpo, mas também nossos cérebros. Ocorre que estar em um relacionamento íntimo e estável com uma pessoa aos 80 anos é algo protetor. Que as pessoas que estão em relacionamentos nos quais sentem que podem contar com outra pessoa em caso de necessidade têm suas memórias preservadas por mais tempo. E as pessoas em relacionamentos nos quais elas sentem que realmente não podem contar com a outra são as que acabam tendo declínio de memórias mais cedo. Há muitas conclusões sobre esse estudo, disse Aldmer à BBC. Mas o fundamental que ouvimos uma vez ou outra é o importante para nos mantermos felizes e saudáveis ao longo da vida, é a qualidade dos nossos relacionamentos. O poder traz felicidade. Uma das maiores obras cinematográficas, O Poderoso Chefão, retrata esse assunto. Quem tem poder consegue fazer as coisas do jeito que bem entende. Essa é a frase que define o poder e a felicidade, pois a partir do momento que você tem poder em suas mãos, você pode fazer de tudo para ser feliz. Mas será que valeria a pena você perder toda a sua moral e ética em troca do poder? É justamente isso que o personagem Michel Corleone faz. Mas o maior questionamento que podemos fazer em cima disso é que a melhor forma de prosperar, sem ter que deixar toda a sua ética e moral, é adquirindo conhecimento. Pois sem ele, o homem moderno não é nada na vida. Quem nunca sonhou em viver em uma sociedade onde não precisaremos trabalhar, todos tivessem alimentação e toda a sociedade fosse feliz? E é isso que mostra o estudo do Universo 25, a Utopia dos Ratos. O Carl foi um psicólogo e etólogo americano que ficou muito famoso ao completar sua obra-prima em meados dos anos 50. Vindo a ser reconhecido pelo Instituto Nacional de Saúde Mental americano, pela NASA e diversas outras instituições. John criou o Universo 25, que ficou mais conhecido como a Utopia dos Ratos, um lugar criado para ser perfeito e que mesmo assim chegou rapidamente na sua extinção. E o assustador dessa história é o que aconteceu dentro do Universo 25, que se reflete claramente na sociedade humana. Primeiramente, utopia é o local ou situação ideais onde tudo é perfeito, harmônico e feliz. Refere-se especialmente a um tipo de sociedade com uma situação econômica e
social ideal, que está no âmbito do irrealizável, que tende a não se realizar, que mera sonho e fantasia. O número 25 é porque esse experimento já foi testado 25 vezes e nenhum dos 25 testes deu certo. John criou uma grande caixa de ferro onde lá tinha várias moradias para ratos, e era um paraíso para os mesmos. Além disso, lá tinha água e comida infinita para os ratos. Ou seja, nesses experimentos, os ratos não iriam precisar trabalhar para conseguir alimentos e estavam livres de qualquer predador. Era o real paraíso deles. Foram colocados inicialmente dentro da caixa 4 ratos machos e 4 ratas. Todos estavam saudáveis. John observou durante o experimento 4 fases iniciais. A primeira fase foi chamada de embriação, onde os ratos se acomodaram e criaram seus primeiros ninhos, e tiveram suas primeiras ninhadas. A segunda fase foi chamada de exploração, onde a população de ratos explodiu, pois a cada 60 dias a população ia dobrando cada vez mais, de 250 para 500, de 500 para 1000, até chegar em 2200. Lembrando que o número máximo era 3.000 ratos. 2,400 mice we know exactly what it is now. Between 2,200 and 2,500 mice, they have bodies, human bodies. Dentro desse universo existiam vários departamentos que eram algumas divisões pela caixa. Os ratos podiam circular livremente pelos departamentos, mas alguns ratos mais torários tomavam os departamentos. Esses ratos eram apelidados de os bonitos. Now here he is lying in the fluid. Here he is lying in the sand, wasted, temporarily free. So that very few practically excellent physical. He is no true man. Compared to most of the animals, he's in excellent shape. And these animals from previous studies show that they are unstressed. They're just not here. So far as environment. Assim chegamos na terceira fase. Ela foi batizada de equilíbrio, onde a população parou de crescer, dando equilíbrio à maior sociedade. Mas foi a partir desse momento que começou o caos, em uma sociedade que havia tudo para dar certo e todos serem felizes. A sociedade desmoronou por causa de problemas sociais, lembrando que, no experimento, nunca faltou comida e nem água para os ratos. Os ratos começaram a se agredir pela aceitação, pois nem todos os ratos poderiam morar nos melhores lugares e nem todos eles poderiam ser o macho alfa. Alguns ratos eram os principais alvos de violência. E também as fêmeas não estavam mais preparadas para a gravidez. Elas não se alimentavam direito e não preparavam seus ninhos. E as ratas que conseguiam chegar ao ponto final da gravidez abandonavam seus filhotes fazendo eles morrerem.
Apesar dos ratos terem comida, eles começaram a cometer canibalismo. Vários ratos começaram a se isolar da sociedade. Eles evitavam ao máximo o contato com os outros, e só saíam para comer e de noite, enquanto os outros dormiam, juntando todos os pontos da mortalidade infantil, chegou a 96%. E por fim, o último ponto é que os últimos ratos que nasceram nessa geração do caos eram menos inteligentes e seguiam os mesmos conceitos. Assim chegamos à última fase, que foi o declínio. Com todos os problemas da sociedade de ratos, morreu até não sobrar nenhum, e mesmo no lugar perfeito para a sobrevivência de todos eles, destruíram o paraíso. E assim, quase depois de 60 dias do início do experimento, o último rato vivo morreu. Esse teste mostrou a todos se realmente conseguiríamos viver em uma sociedade harmônica, onde todos tenham o mesmo direito, todos são felizes e tudo é perfeito. Será assim mesmo que todos que moram em uma sociedade fossem felizes daria certo? A felicidade ainda é o maior questionamento de toda a humanidade, mesmo depois de vários filósofos terem tentado dar um significado a ela, e de várias utopias não só testadas, mas também aplicadas, podem chegar a dizer que a felicidade sempre será o maior questionamento da humanidade. Acho que quer dizer muito obrigado a todos que assistiram. E o sentido real da gente ter colocado a utopia dos ratos em nosso trabalho é que muitas das vezes a gente vê um rato, a gente vê que ele é um ser imundo, que ele vive em esgotos, etc. Mas com esse vídeo a gente pode pensar se um dia a sociedade chegar ao ponto que esses ratos chegaram, ao ponto de um declínio total. E será que realmente a sociedade funcionaria se todos fossem 100% felizes e não tivessem nenhum problema e nenhuma obrigação? E assim como mostra no vídeo, mesmo a sociedade sendo perfeita, tendo comida e água e eles não precisam trabalhar, eles não conseguiram viver uma vida normal como todos nós buscamos o direito. Eles também não precisavam buscar por isso. Então, eles tinham uma vida perfeita. Então, eles simplesmente viviam, mas mesmo assim levaram a vida à morte. E também o nosso projeto, ele tem em mente o nosso vídeo e o compartilhamento dele pelas redes sociais para que essa palavra seja espalhada pela internet inteira para que mais pessoas tenham acesso ao nosso trabalho. E uma das perguntas que esses filósofos fizeram é o que é a felicidade. Bom, isso porque eles acreditam que a felicidade é real. Mas e se a felicidade não fosse real? Isso é uma pergunta que ninguém faz. Porque, veja só, a tristeza, outras emoções, medo, raiva, você controla. E a felicidade não. E se a felicidade fosse falsa? E se na verdade as religiões só existem porque o que as pessoas querem é apenas serem felizes? E se a felicidade realmente de Deus ter as coisas boas, por que existem psicopatas? Isso para pensar que eles são felizes causando dor aos outros. Isso é uma pergunta que ninguém se faz até hoje. Tipo, por que existe gente que é feliz estuprando umas às outras? Porque existe gente que é feliz matando. Se a felicidade é tão boa assim, por que existem essas coisas? Isso é uma coisa que poderia ser muito bom a gente refletir. Talvez o motivo do universo 25, não, 27, né? 25 ter dado errado, talvez não seja, sei lá, a comida, ou
sei lá, a água, essas coisas. Mas se seja um modo de pensar dos seres, por que a gente deveria se comparar a Deus, se na realidade a gente poderia só pensar em nós mesmos? Tipo, ajudar o próximo, igual pensar, nossa, para que eu vou querer ser perfeito? Se na realidade o mundo não é realmente perfeito. Bom, na Europa existe o nazismo, onde os judeus eram mortos. E as pessoas só falam sobre os nazistas, mas e na África? Toda vez que uma tribo era dominada, os africanos daquela tribo eram feitos de escravos. Na Ásia, a China teve 60 milhões de mortos. Sei lá, na América, todos os índios foram escravizados e mortos. E existem índios que até hoje questionam as pessoas. Uma pergunta que eu faço: será que a felicidade realmente é algo bom? Tipo, ganância, psicopatia, mortes? Muito obrigado a todos que assistiram ao nosso trabalho.